Lucas, logo no início do seu evangelho, nos afirma que a fé cristã não tem como fundamento historinhas da carochinha, fábulas ou contos populares. Não. Ele se baseia em eventos historicamente comprovados. Lucas 9, 28 a 36. Aconteceu algo ali que abalou as estruturas, sobretudo, de Pedro, João e Tiago. Eles presenciaram a transfiguração de Jesus. A transfiguração foi algo tão significativo e impactante, porque ela respondeu a um questionamento tão antigo quanto a própria vida. Existe vida após a morte? No verso 30 é dito que Moisés e Elias surgiram e começaram a conversar com Jesus. Eles viram tudo isso. Interessante notar que Moisés morreu. Deuteronômio 34 relata isso. Em contrapartida, as Sagradas Escrituras nos dizem que Elias foi arrebatado. O segundo livro de Reis, se você for analisar e ler, você vai ver. Nos apresenta essa história de Elias muito bem. Não deixa sombra de dúvidas do arrebatamento de Elias. Esse é um tema que tem sido abordado ao longo da história humana. E na tentativa de apresentar resposta para essa questão, se há ou não vida após a morte, muitos se dedicam profundamente ao trabalho intelectual. O ateísmo nega que existe um Deus criador e, portanto, nega que há continuidade da existência após a morte. Também temos o agnosticismo, que por sua vez, embora necessariamente ele não negue a continuidade de existência após a morte, ele defende a ideia de que é impossível fazer afirmações a esse respeito. A filosofia, bem como outras religiões também, fazem afirmações acerca da continuidade existencial após a morte física. Porém, o que temos na transfiguração não é fruto de uma especulação, é uma revelação. É uma expressão da misericórdia e bondade divina diante da angústia humana. O Senhor é digno de confiança. Se Ele falou da eternidade da alma, podemos crer. Em Lucas 20, 37 e 38, os saduceus, os quais diziam que não havia ressurreição, fazem uma pergunta para Jesus. Entre outras coisas, Jesus lhes disse que os mortos hão de ressuscitar. Moisés o indicou no trecho referente à sarça, quando chamou o Senhor o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Ora, Deus não é Deus de mortos, e sim de vivos, porque para Ele todos vivem. Não obstante ter falado sobre esse assunto e sobre a sua missão aos seus apóstolos, Jesus é tão bom para conosco que Ele quis que seus discípulos não tivessem dúvida nenhuma a esse respeito, pois além de falar sobre a continuidade da vida após a morte, Jesus mostrou essa continuidade no evento da transfiguração. Existe uma continuidade gloriosa. Moisés e Elias apareceram glorificados. Muitas descrições da vida após a morte tornam-se algo desfigurado, algo muito indesejável e do qual muitos têm verdadeiro pavor, não é verdade? Mas o que os discípulos testemunharam foi a realidade. Que realidade é essa? O que nos espera é uma continuidade gloriosa. 1 João 3,2 diz assim: Amados, agora somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que havemos de ser. Sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. Em Colossenses 3,4 diz: Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. Filipenses 1,23. Ora, de um e outro lado estou constrangido, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Segundo, a transfiguração é a prova de que Jesus Cristo é tudo o que Ele sempre disse ser. Em João 5,18 está escrito: Por isso, pois, os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque não somente violava o sábado, mas também dizia que Deus era o seu próprio Pai, fazendo-se igual a Deus. Jesus sempre disse ser o Filho de Deus. Sempre se referiu a Deus como o seu Pai Celeste. E na transfiguração, os discípulos ouviram do próprio Deus a seguinte afirmação: Este é o meu Filho, o escolhido, ouçam a Ele. Lucas 9,35.
Essas palavras no batismo foram endereçadas a Jesus Cristo, né? E agora são endereçadas aos 3 discípulos, para serem testemunhas para toda a igreja de Deus. Entendemos qual o propósito dessa revelação. Este é o meu filho, o escolhido, a ele ouvir. O interesse do Pai é a nossa salvação. João 5,24, nós vemos o seguinte: em verdade, vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entra em juízo, mas já passou da morte para a vida. Que palavra maravilhosa do nosso Senhor Jesus Cristo. Como Filho de Deus, ele é glorioso. O verso 29 diz que suas roupas ficaram alvas e resplandecentes, como o brilho de um relâmpago. E no verso 32, os discípulos viram a glória de Jesus. Jesus Cristo também já havia dito ser glorioso. Em Mateus 19, 28, diz assim: Jesus lhes respondeu: em verdade vos digo que vós, os que me seguistes, quando na regeneração o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, também vos assentareis em 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Em Mateus 24:30 diz o seguinte: então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e muita glória. Pedro, João e Tiago contemplaram a sua majestade, a majestade de Jesus Cristo. João 1,14 diz assim: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. 2 Pedro 1,16, porque não vos demos a conhecer o poder e a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, seguindo fábulas engenhosamente inventadas, mas nós mesmos fomos testemunhas oculares da sua majestade. Pois ele recebeu da parte de Deus Pai honra e glória, quando pela glória excelsa lhe foi enviada a seguinte voz: este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Ora, esta voz vinda do céu, nós a ouvimos quando estávamos com ele, no Monte Santo. João 17:24 diz assim: Pai, a minha vontade é que onde eu estou estejam também comigo os que me deste, para que me vejam a minha glória, que me conferiste, porque me amastes antes da fundação do mundo. Palavras de Jesus. Nossa geração é ávida por sucesso, glória pelo que há de melhor. Mas não há nada mais glorioso que Cristo. Paulo encontrou a glória de Cristo na estrada para Damasco. Escrevendo aos Filipenses, no capítulo 3, 7 e 8, ele disse: mas o que para mim era lucro, passei a considerar perda por causa de Cristo. Mais do que isso, considero tudo como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por cuja causa perdi todas as coisas. Eu as considero como esterco para poder ganhar a Cristo. É este o sentimento de quem contempla quem Jesus verdadeiramente é. A transfiguração nos ensina que a morte não é o fim e que devemos viver cheios de esperança e expectativa de que o melhor está por vir. A transfiguração também nos ensina a adorarmos a Jesus como o eterno Filho de Deus. A transfiguração também nos ensina que Jesus é tudo o que ele afirmou ser e que por isso devemos crer em cada palavra dita por ele. Dá para entender? Deus é maravilhoso. Ore comigo, amado. Pai Celeste, muito obrigado por nos mostrar a tua glória na pessoa de teu Filho amado, Jesus Cristo. Que a transfiguração não seja apenas um evento isolado no tempo e no espaço, longe da nossa realidade. O nosso desejo é que a revelação da glória de Jesus, teu Filho amado, alcance os nossos corações todos os dias de nossas vidas. Que possamos contemplar a glória do Logos, do Verbo que se fez carne em toda a sua criação. Pois tudo que existe manifesta a glória do nosso Criador, Jesus Cristo. Que aprendamos a viver com os olhos voltados para os céus, mesmo sem tirá-los da terra. E que assim, a luz em nossos olhos possa refletir toda a bondade que temos recebido de Ti. E que essa luz ilumine nossos passos e alegre os corações daqueles que ainda não são capazes de contemplar a verdadeira luz que veio ao mundo e que é capaz de iluminar
todos os que vivem na escuridão. Que assim seja, em nome de Jesus. Amém.